Muito bem, estamos de volta com o programa Em Pauta, aqui pela sua TV Canção Nova, falando diretamente aqui da cidade imperial, na região serrana do Rio de Janeiro. Realmente uma das regiões mais belas do nosso país, sofreu sim com as chuvas, mas como você está tendo a oportunidade de acompanhar pelos nossos programas Em Pauta aqui em loco, não é? Tudo aquilo que acaba sendo noticiado tem um pouco aí, um grau de sensacionalismo e tal, não é aquela área atingida, são pontos mais isolados aqui da região, não desmerecendo a ajuda, e ela é muito importante e continua a ser. Inclusive tivemos um programa ao vivo com o bispo diocesano, Dom Felipe Santoro, nosso abraço e a sua bênção, não é, mostrando que essa ação precisa ser continuada. Os holofotes da grande mídia saíram do local, mas o problema continua. Então, por isso aqui estamos também realizando esses programas e tendo aqui a oportunidade de conversar sobre outros temas, como este da noite de hoje, ou seja, a questão das UPPs, Polícia Pacificadora, está dando de fato uma nova fisionomia para o Rio de Janeiro, é o que queremos entender nessa noite. E por isso temos aqui Frei Antônio Mose e o professor Gustavo Hecker, que é consultor e professor na área de segurança e defesa, leciona atualmente na Escola Superior de Guerra, na URCA. Antes de continuarmos a nossa conversa, nós temos aqui a oportunidade de apresentar alguma literatura relacionada ao tema, né? O tema da violência, o tema da pacificação, o tema da morte, não é? Porque violência faz, infelizmente, acontecer muitas mortes, pessoas, tantas mães que perderam seus filhos, pessoas que não sabem lidar com isso. Então aqui a gente também orienta do ponto de vista espiritual e prático, não é? Então aqui do ponto de vista espiritual, um livro que vale a pena você ter em mãos, uma reflexão espetacular do Padre Léo, nosso saudoso Padre Léo, que já está na glória dos céus, mas que escreveu esse livro, A Cura dos Traumas da Morte. Muito interessante, vale a pena tê-lo em mãos, não é? Onde o Padre Léo, ele reflete aqui, entre outras coisas, uma frase que às vezes nos choca, né? Olha, você vai perder aqueles que você ama. Mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer, a morte é inevitável, não é? Terrível? Depende. Então o Padre Léo reflete sobre isso e te ajuda a ter um pouco mais de esperança no enfrentamento desta realidade. Está aqui pela editora Canção Nova, você pode adquiri-lo. E também uma reflexão ali mais no cotidiano dos jovens trabalhadores do tráfico, Vidas Arriscadas. É uma pesquisa da Marisa Pfefferman, aqui pela editora Voz. O Vanberto mostra aí pra gente, por favor. E você pode ter esse livro em mãos, não é acessando vendas@vozes.com.br, vendas@vozes.com.br, essa reflexão aí da Marisa Pfefferman, Vidas Arriscadas, realmente um livro que vale a pena tê-lo em mãos. Tá ok? Continuando aqui com a nossa conversa, professor, só dizer justamente que as UPPs foi uma iniciativa, a gente sabe todo o peso também político que tem isso, muita gente quer ganhar fama e etc. em cima do fenômeno, mas nós temos aí outras coisas associadas, não é? E que essa enorme desigualdade, não só em termos de Brasil, América Latina, mas em termos de mundo. Não é? Nós ainda estamos num mundo muito desigual e, infelizmente, querendo ou não querendo, esta violência é produzida a partir dessa distância, ou seja, eu vejo que eu nunca vou conseguir atingir aquele outro, então eu vou diminuir essa distância. E aí vem as drogas, vem o roubo, vem a violência, esse caos que nós temos experimentado. Então a pergunta que se faz é esta: como diminuir essa distância? É o que todo mundo quer saber, né? O que pode ser feito? Não só em termos governamentais, mas a partir da nossa própria população. O quadro que assusta hoje, eu estava vendo exatamente o comentário, e nós falamos sobre esse problema de desemprego, o grande segmento da população hoje que não tem emprego, no nosso caso, que não está preparado até para os empregos que exigem uma certa qualificação, é o jovem. O jovem está sem perspectiva. A
absolutamente sem perspectiva. Se nós buscássemos um indicador para explicar a questão do emprego em relação à nossa população jovem de 15 a 24 anos, a gente pode dizer que 45% a 50% está desempregada, se não for mais. Se não for mais, porque os dados oficiais nem sempre batem correspondem à realidade. Há uma profunda desagregação da família. A família está completamente desagregada. O jovem, por não ter perspectiva, não acredita em nada. Não tem nenhum sentido de ter na sua formação uma formação religiosa. Até, por incrível que pareça, nesse país está se querendo abandonar, inclusive, o estudo religioso. Ou seja, há um número enorme de fatos que estão acontecendo que geram essa desagregação, que geram essa falta de oportunidade. Aí vem a questão das drogas. As drogas são, sem dúvida alguma, um excelente negócio rápido e, como se diz, em dinheiro vivo. Perfeito. No tráfico não tem cheque, cartão de crédito, débito em cartão, é dinheiro. Ou seja, se eu não tenho emprego, se eu não tenho nenhuma perspectiva de ter acesso a um emprego mínimo que seja, e de repente alguém me oferece para eu servir como intermediário da venda dessa droga, é um emprego absolutamente espetacular. E nessas comunidades aonde o Estado efetivamente não se fez presente, perfeito, aonde essa marginalidade ou esses chefes do tráfico das favelas se impuseram pela ausência do Estado, eles criam um sistema de relacionamento com essa população de satisfação de interesse de parte a parte. Porque se o filho de uma senhora qualquer, de uma mãe dessa comunidade, precisar de uma assistência de saúde, ele que vai atender, porque o Estado está ausente. Ou seja, o Estado, na verdade, se fez ausente nessas comunidades. As intervenções foram intervenções em que o Estado entrava e depois saía. Tudo isso gerou o crescimento dessa comunidade, ou dessa marginalidade, trocando interesses com essa população. E essa população defendendo, porque efetivamente eram eles os grandes protetores em relação a essa população. Quando veio agora a polícia pacificadora e começou uma certa intervenção do Estado nesses espaços, eles foram substituídos. E a gente percebe, né, o Frei Moser, que é tudo uma questão de querer fazer, né? Hoje o Brasil precisa correr muito atrás em relação a isso, porque nós vivemos essa defasagem muito grande. Nós estamos falando hoje de um país que já está aí para se tornar a 7ª economia mundial, daqui a pouco pode ser a 6ª, pode ser a 5ª, mas precisando hoje correr muito atrás a partir do que nós estamos conversando hoje. Olha, eu gostaria de retomar as colocações brilhantes do nosso professor Heck, e como eu disse no início, eu digo, opa, Escola Superior de Guerra, mas eu estou vendo uma análise de uma... Não é que a Escola Superior de Guerra não tenha lucidez, pelo contrário, mas a imagem que se cria, né? Ora, uma análise de grande profundidade que a gente tem que retomar. Primeiro, a ausência do poder público. Ora, é um vazio que se criou, alguém vai preencher esse vazio. Claro. Em termos de escola, em termos de creche, em termos de postos de saúde, acesso e assim por diante. Quer dizer, realmente, então, a ausência de Estado. Outro tema que nós vamos ter que aprofundar num dia desses, a desagregação familiar. Tem gente que acha, não, porque é o mundo moderno, o que é isso? Família, pai, mãe. Não, tem quantos pais você tem, quantas mães você tem, e muitos nem são filhos da mãe, são filhos do laboratório. Enfim, é todo um contexto que tem que ser repensado e reestruturado, inclusive com a ajuda do Estado, para o bem comum, não só questão, não é uma questão religiosa, é uma questão de humanização ou desumanização. Família como célula máter da sociedade. E uma outra colocação que eu apreciei muito foi exatamente essa, dos valores morais. Se perde essa dimensão dos valores morais, e com isso, evidentemente, cada um vai fazendo a sua lei, a lei do mais forte.
Quer dizer, é a lei do Colt, a lei do mais forte e que vai se impondo. E, de fato, a nossa presença franciscana ali na favela da Rocinha testemunha isso. Quer dizer, houve um período, eu não sei se ainda continua, deve continuar um pouco, em que eles andavam, os chefes da droga, andavam assim com armamentos ultra sofisticados, vistosos e posando em todos os locais, não é? Isso significa donos do pedaço, literalmente. Então, se trata de fato aí, você levantou a questão, onde está o Brasil potência? Para onde vão os recursos, os impostos? Eu sou diretor da editora Vozes, né? Eu sei o que é imposto, eu sei quais são os tributos, né, que nós pagamos, mas nós somos uma média empresa. Quantas empresas, só que as maiores parece que nem sempre, não é, são contempladas com os impostos. Mas, de qualquer forma, quanto se arrecada? Então são trilhões e trilhões e nós não vemos o retorno. Aí ele colocou o dedo na ferida. É preciso repensar a economia. Economia serve para quê? Ela serve para suprir as necessidades básicas de todos, para suprir as carências de todos. E, infelizmente, não é o que acontece. E, muitas vezes, a chamada economia, ela, lá no fundo, ela é a negação da economia, porque ela produz armas de morte, ela produz situações de morte, ou seja, ela é responsável pelo desvio dos recursos, não é, que deviam seguir uma certa trajetória e que, na realidade, segue para os caminhos da morte. Ou seja, em vez de promover a vida, vai promovendo a morte. Agora, o professor, aqui que está uma questão importante. Em primeiro lugar, nós hoje, como foi dito, nós estamos tendo que correr, não é contra o tempo, inclusive em vista dos grandes eventos que teremos aqui em termos de Rio de Janeiro. Então, o Estado está um pouco na parede, vai ter que mostrar serviço. Já está mostrando de alguma forma, não é? Isso já era para ter sido há muito, estamos numa defasagem muito grande, mas vai ter que correr contra o tempo. Mas a pergunta que se faz em termos governamentais, estamos no caminho certo? É por aí mesmo? Esse quadro, não é, que o senhor e o Frei Moser voltou a comentar, de fato é real, isso nós sabemos. O governo tem consciência disso? Hoje é muito difícil dizer que o governo não tem consciência da realidade que nós estamos vivendo. Eu acho que é muito difícil, né? A debacle do Oriente Médio está sendo colocado em razão exatamente do processo de comunicação online permanente, imediato. Então, o governo sente isso. A grande questão está, e o senhor falou nisso, logo ao início do programa, é preciso ter vontade política. É preciso que as políticas públicas sejam políticas que levem em consideração o interesse geral, e não o interesse pessoal ou meramente o interesse eleitoral. Perfeito. Como, de fato, parece estar sobrepujando o interesse mais geral. Existem 17 unidades de polícia pacificadoras implantadas no Rio de Janeiro. Estão previstas outras tantas para serem ainda implantadas. Perfeito. Agora, a questão está, feito isso, aonde entra a saúde, aonde entra a escola, aonde entram os cursos profissionalizantes, aonde entra todo esse acervo de ocupação do Estado dessas áreas para permitir efetivamente a inclusão dessas famílias. Famílias que... A população favelada é uma população muito boa. O Frei Moser conhece a Rocinha. Eu lidei durante 8 anos, quando eu estava no BNH, com um programa de urbanização de favelas. Perfeito. E a pedido do então cardeal, do Eugênio Salles, nós fizemos um trabalho de urbanização da favela Marcílio Dias, ali lá próximo da entrada para Petrópolis. Fizemos um trabalho maravilhoso lá, como de resto, em toda aquela área da Maré, urbanizando, fazendo o aterro, tudo isso e tal. Foi uma ação. Pois acredite, padre, que de repente mudou o governo, separou tudo. Quer dizer, não há sequência. O que é importante não acontece. Eu me pergunto o seguinte, se há vontade política efetiva de conduzir essas ações. Política pública é alguma coisa muito séria.
E não pode ser meramente uma política voltada com interesses eleitorais, mas sim uma política voltada para a comunidade a ser atendida. Tá certo. Ó, nós vamos para mais um intervalo, você não saia daí, porque depois nós precisamos também refletir aqui, tendo aqui a presença do Frei Moser, até que ponto, porque muitos defendem que, não, igreja por um lado, Estado por outro, tem nada a ver uma coisa com a outra, estamos num Brasil laico, e todo esse discurso que já vem de algum tempo, né? Mas a pergunta é, até que ponto a igreja também, e igreja enquanto cristãos, enquanto fiéis, portanto enquanto população, não é, pode contribuir para virarmos esse quadro, porque como temos visto, é possível, não é? Então, vamos conversar sobre isso no nosso terceiro bloco, você não saia daí, voltamos já já.